Nós estamos na nossa quarta aula da matéria de Bibliologia 2. Paramos na página de número 14. Página de número 14. Estaremos dando continuidade nessa matéria. Deus possa estar dirigindo as nossas vidas nessa noite. Então, página de número 14, nós paramos na clareza das Escrituras, de Na acordo. nossa apostila, página número 11, irmão É Cleber. número 11, melhor dizendo, né? É porque eu estou com as páginas separadas e a página 14 está na minha frente na apostila, é por isso. Essa é a página número 11. No, de acordo com o pastor aqui no primeiro parágrafo, ele fala: vimos anteriormente trechos das Escrituras difícil de serem interpretados. Entretanto, sabemos que a Bíblia, como um todo, pode ser considerada fácil de compreensão. Pedro, quando se refere às epístolas paulinas, declara que há certas coisas difíceis de entender. Aí ele fala, nota-se que ele fala certas coisas, e não toda a epístola de Paulo. Aí mostra que Pedro ele estimula os seus leitores a buscarem conhecimento das Escrituras. No pensamento de Pedro, as epístolas paulinas ela era de qual igual inspirada ao Antigo Testamento, como eu falei na aula passada, lembrando que a Bíblia que o povo do período neotestamentário tinha em mãos era o Velho Testamento, que nós consideramos como Velho ou Antigo Testamento, ou alguns que gostam do princípio judaico chamam de Primeiro Testamento. Para mim não faz diferença nenhuma. Então, no caso, a Bíblia que Jesus usou, que os apóstolos usaram, era o Antigo Testamento. Porém, Pedro considerava, se os irmãos observar, Paulo, quando ele se refere a Timóteo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ele está fazendo menção de toda a escritura veterotestamentária. Já Pedro utiliza os escritos de Paulo no mesmo patamar de inspiração das escrituras do Velho Testamento. O interessante é que esse versículo citado pelo pastor, Pedro fala que algumas pessoas, em relação aos padrões escatológicos, têm certas dificuldades de interpretação das Escrituras. E ele disse que essas pessoas são pessoas não tementes a Deus, são pessoas ignorantes em relação às Escrituras. O primeiro fato é esse. E claro que ele disse também que há uns pontos que o apóstolo Paulo deixou escrito que trazia certas dificuldades na interpretação, como tanto naquele período como no nosso período. Mas ele deixa claro que são certas coisas e não toda a epístola. Qualquer pessoa, mesmo sem nenhum recurso teológico, que pegar uma carta de Paulo escrito como aos Efésios, a Filemon, ele não terá muita dificuldade de interpretação. Nós não podemos dizer que todos teriam muita clareza em interpretar a carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, sem um certo conhecimento das Escrituras, porque há muita citação do Velho Testamento, tanto na carta aos Romanos como na carta aos Gálatas. A carta de Paulo a 1 Coríntios, nós vemos que é uma carta de muito fácil interpretação. Porque se você descobre o problema de cada capítulo, você interpreta a carta com muita facilidade. Por exemplo, se você entender que do capítulo 1 ao capítulo 3 o apóstolo Paulo está debatendo certos tipos de divisões que existiram na igreja com partidarismo focado em obreiros, você vai ter facilidade de interpretar o capítulo 1 ao capítulo 3. Se você entender que no capítulo 11 o apóstolo Paulo está falando de certas divisões em relação à ceia e a desobediência de algumas mulheres aos seus maridos em relação a um costume que existia na época de usar o véu, você vai ter facilidade. Capítulo 14, você vai ver a facilidade se você entender que ali era um certo debate em relação à dieta religiosa judaica que eles queriam implantar sobre os gregos. Então, teremos uma facilidade. Capítulo 6, nós vemos um certo tipo de problema que existia entre os irmãos,
que eles não resolveram entre eles, estavam levando para os tribunais. O apóstolo Paulo os exorta duramente. Então, a carta de Paulo a 1 Coríntios tem uma facilidade muito grande de interpretação, mas nós vemos com a carta igual Romanos, igual Gálatas, já dificulta um pouco. A carta a Colossenses, ela é fácil de interpretação a partir do momento que você descobre o porquê que Paulo escreveu a carta. Então, ela facilita a interpretação. Mas o que o pastor quer mostrar é que a clareza das escrituras, de acordo com o pensamento petrino, é que todos os cristãos podem ter uma compreensão das escrituras. Nós, talvez a pessoa que nunca frequentou um banco de uma faculdade teológica, ele pode ter certas dificuldades com a cultura da época, com o estilo de vida da época, as coisas que faz parte de algumas linguagens de figura nas escrituras. Mas em requisito ao plano de salvação e esses tipos de coisa que alcança qualquer cristão, ele teria facilidade de interpretar. Talvez não interpretaria no seu contexto histórico, mas teria condição de interpretar e dar uma boa aplicação para a vida dele. Nós vemos pessoas que eu particularmente conheci, alguns obreiros no Brasil, no período que eu vivi no Brasil, que eles nunca frequentaram um banco de teologia, mas tinham uma excelente interpretação das escrituras, uma interpretação básica, mas ele não fugia do contexto bíblico. Então, isso nós vemos que há essa facilidade nas escrituras. Outra coisa que o pastor coloca aqui, na letra A, é que a Bíblia afirma sua própria clareza. Ou seja, como eu falei na aula passada, a chamada perspicuidade das escrituras. A capacidade que a própria Bíblia dá para o seu leitor entender aqui os propósitos divinos contidos nas escrituras. Então, o pastor coloca aqui, ó, a clareza da Bíblia é responsabilidade dos crentes em geral de lê-la e compreendê-la, são frequentemente enfatizadas. Então, o pastor quer mostrar que a própria escritura, ela exige que nós, se queremos ter conhecimento da mesma, precisamos debruçar sobre ela e estudar as escrituras. E a Bíblia nos convida a isso, a estudá-la, a dedicar um tempo nosso em esmerilar ou gastar-nos na leitura bíblica, na dedicação de uma devocional com a palavra de Deus. Existem alguns versículos citados na Bíblia que algumas pessoas querem dizer que são versículos onde a Bíblia exige que nós venhamos a lê-la. Por exemplo, me parece que existe um versículo em João 5,39. Parece que é João 5,39, deixa eu achar aqui, que ele é citado muito errado em relação a estudar a Escritura, quando, na verdade, esse versículo não está mandando estudar a Escritura. Que fala assim, examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu não sei se os irmãos já ouviram vários pregadores citar esse versículo como base de a Bíblia está falando que nós temos que examinar as Escrituras. Os irmãos já ouviram isso? Quantos ouviram? Fala assim com a mão. Os irmãos sabiam que esse versículo não está mandando você examinar a Escritura? Os irmãos sabiam disso? Se os irmãos observar o texto, Jesus está debatendo com os fariseus e, de repente, é que a Bíblia ela oculta os pronomes na língua original, a maneira que João Ferreira de Almeida traduziu, traduziu ipsiliteri, ou seja, traduziu de forma literal. Como não tem pronome, ele não colocou. Então, hoje, você pega alguma versão, você vai achar alguns pronomes. Então, o que Jesus está falando ali, olha, ele está querendo conversando com os fariseus e dizendo, vós examinais as escrituras e de forma criteriosa vocês julgais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, vocês examinam as escrituras e vocês não me veem nas escrituras. Esse é o texto correto. Se você observar o contexto, Jesus não está mandando examinar as escrituras. Ele está dizendo que os fariseus e escribas examinavam as escrituras porque eles julgavam ter a vida eterna nas escrituras. Porém, eles nunca conseguiram ver Jesus nas escrituras.
Isso que o texto está dizendo. Mas existem várias outras passagens na Bíblia, inclusive a que o pastor citou aqui de Pedro, que ele manda nós crescermos na graça e no conhecimento. Crescer na graça é crescer em todo o favor de Deus, que também não é sinônimo de poder de Deus, como o povo pentecostal interpreta. Crescer na graça é crescer em todo o favor de Deus e também no conhecimento. Então, a única maneira de crescermos no conhecimento bíblico é estudando as Escrituras. Ela pede que nós venhamos a dedicar nos estudos das Escrituras. O Salmo de número 119 é um salmo todo dedicado a falar do valor das Escrituras, da excelência das Escrituras, da nossa dedicação em guardar as Escrituras, a nossa dedicação em examinar as Escrituras, em dar tempo numa leitura nas Escrituras. Exemplo é o versículo de número 11, que o salmista fala que eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para que eu não venha pecar contra o Senhor. Para mim guardar a palavra do Senhor no coração, primeiro eu tenho que estudá-la. Os irmãos estão entendendo? Então, a Bíblia, de forma muito clara, ela declara isso para nós, que a única maneira de entendermos a Bíblia é dedicarmos tempo às Escrituras. Então, o pastor mostra isso. Ele diz mais, que aplicando a Bíblia em nossa vida, entendemos que todo crente deve ser capaz de compreender a palavra das Escrituras e compreendê-las bem o bastante para ensinar os filhos e irmãos em Cristo. Aí ele mostra aqui que no Salmo 1 nos chama as pessoas que dedicam as Escrituras de bem-aventurado, ou seja, pessoas dignas de ser imitadas. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Evidente que você que trabalha não tem tempo para dedicar dia e noite à leitura das Escrituras, mas um tempo nós temos de dedicar-se, tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder estudar a palavra do Senhor. Eu sei que todos nós chegamos cansados, eu confesso aos irmãos que eu também canso, eu também sou ser humano, chego do meu trabalho, trabalho igual os irmãos, trabalho em construção, chego e eu tenho que preparar a aula, tenho que ler a Bíblia, tenho que ler outros livros, eu tenho que me se virar. E se eu não conseguir organizar o meu tempo nisso aí, eu realmente não conseguiria ler a Bíblia, pregar, dar ensino e muito menos dar aula para os irmãos. Então, isso depende de nós. Nós não podemos arrumar aquela desculpa, eu não tenho tempo. Porque se nós não temos tempo, Deus errou em alguma coisa em criar um dia de 24 horas. Irmãos, estão de acordo? Aí teríamos que ter um dia a mais, um acréscimo. Ou então fazer igual aquele povo que faz aquelas tipos de trocadilho que deveria ter um dia entre sábado e domingo, um dia de folga entre sábado e domingo, para ficar mais fácil. Então, Deus criou um dia de 24 horas perfeito. Nós temos sim tempo para trabalhar, dedicar a família, dedicar o nosso devocional a Deus. Precisamos é de organizar isso. Isso que deve ser feito, organizar o nosso tempo para ter tempo para a palavra do Senhor. Nunca se justificar que a Bíblia é difícil, justificar que eu não tenho tempo, que meu filho atrapalha, que não sei quem atrapalha, e esse tipo de coisa. Eu entendo que criança é criança, uma criança, assim, quando está novinho, pode fazer determinados barulhos, mas a gente tem que ter paciência e dedicar nas escrituras. E o pastor coloca aqui que é bem-aventurado, ou seja, uma pessoa assim, ele vai ser digno de ser copiado por alguém. Talvez você já ouviu alguém falar, eu gostaria de ser igual você na sua vida de devocional das Escrituras. Talvez você já ouviu essa frase, talvez você pregando, dando ensinamento, alguém fala, eu gostaria um dia de pregar igual o irmão. E você vê que é sinceridade do coração da pessoa dizer isso. Por quê? Porque ela admira a sua pessoa pelo fato da maneira que você manuseia a Escritura, por você dedicar ao ensino da Escritura e buscar na leitura. O pastor coloca mais aqui que a Escritura afirma que até o inexperiente pode ler e entender a Bíblia, tornando-se sábio. Aqui ele cita 2 salmos, no Salmo 119, aí, na verdade, o versículo é o 130, não o versículo 30. O versículo 130 diz o seguinte: Salmo 19, 119.
versículo 130. Diz-nos assim: a exposição das suas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes, ou seja, até as pessoas que têm é, pouca experiência com as coisas de Deus, talvez entregou a vida ao Senhor há pouco tempo, se ela dedicar à leitura das Escrituras, eles vão ter conhecimento das Escrituras. A única maneira de termos conhecimento da Escritura é dedicar a leitura da Escritura. Então, ninguém vai levantar amanhã do nada com toda a Bíblia catalogada na mente, como se fosse um arquivo que você vai lá e tira lá o arquivo que você quer. Não vai ser assim. Temos que estudar. Quando Jesus fala que o Espírito Santo nos fará lembrar, só te faz lembrar daquilo que você estudou. Você, eu não sei se tem alguém que é mecânico, eu particularmente não sou mecânico de carro. Então não tem como lembrar de nada de mecânico para resolver um problema de um carro, porque eu nunca estudei mecânica e tampouco aprendi na oficina mecânica com mecânico. Não estão entendendo? Então você só lembra daquilo que você estuda. É a única maneira do Espírito Santo te fazer lembrar é quando você dedica às Escrituras. Ele fala que numa época em que é comum as pessoas nos dizerem que é muito difícil interpretar corretamente as Escrituras, é bom lembrar que nos evangelhos nunca encontramos Jesus declarando: percebo que vocês estão em dúvida, não os culpo, pois a Escritura é muito obscura. Aí ele fala sobre isso, pelo contrário, em vários momentos Cristo exclamou: não lestes? Nunca lestes nas Escrituras? Ou mesmo errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus? Percebo que nesses versículos que Jesus falava tanto a eruditos como a pessoas incultas, tendo a certeza de que essas pessoas não podiam culpar as Escrituras por uma má compreensão de um ensino. Pelo contrário, a culpa era daqueles que compreendem erroneamente ou não aceitam o que está revelado na palavra de Deus. Então, o que o pastor quer mostrar aqui é que, de acordo com a perspectiva das próprias palavras do nosso Salvador, há sim a possibilidade de nós interpretarmos a Bíblia corretamente e aplicá-la da maneira melhor ainda. Porque, como eu já disse, o que é uma pregação, um ensino? É texto, interpretação e aplicação. Isso é o que nos faz um pregador e um ensinador. Se você interpretar o texto errado, a sua aplicação vai ser errada. A verdade tem que ser essa. Se você interpretar o texto errado, como nós estamos vendo constantemente muitos pregadores interpretando errado, isso faz ele aplicar de forma errônea as escrituras. E essa falha está em nós, e não nas escrituras. Como eu já disse, se o texto é obscuro, por que querer pregar nele sem antes ter uma clareza do texto? Por exemplo, vou dar um exemplo de um texto que ele é obscuro nas escrituras. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, me falha a memória o versículo, mas é no capítulo 15. Ele está relatando a respeito da ressurreição. E, de repente, ele fala assim, se Jesus não ressuscitou, por que, então, aquelas pessoas que... seria em vão para aquelas pessoas que batizam pelos mortos? Paulo não está concordando que existe batismo pelos mortos. Ele está trazendo a memória para o povo do que estava lendo a carta dele que existia um grupo, possivelmente de uma seita, que batizava pelos mortos. E ele está dizendo que esses que batizavam pelos mortos, eles batizavam porque eles acreditavam na ressurreição. Então, se não houvesse ressurreição, era inútil a crença deles. Agora, vamos lá. Se a pessoa não tem uma facilidade para interpretar esse versículo, para que ele vai ler esse versículo e querer pregar nele? Os irmãos estão comendo? É um texto difícil. É um texto difícil. Então, se ele não consegue, não entende a cultura, não sabe a respeito do assunto, ele não deve pegá-lo para pregar sobre esse texto. Porque ele vai criar muito problema com os seus ouvintes, vai tornar o texto cansativo, a sua pregação cansativa e o povo vai sair de lá da mesma forma que entrou, sem aprender nada.
Então, se o texto é obscuro, não tenta pregar nele. Procura um texto mais fácil, busca a direção. Agora, se a certeza é o texto é esse, então busca a direção do Espírito Santo. Pesquisa, faz alguma coisa, mas interpreta o texto correto. Vai para comentários bíblicos, procura uma maneira de interpretar o texto correto. Procura o contexto imediato, o contexto remoto, mas não passa uma mensagem obscura para o povo. Então, o pastor quer mostrar isso. E a verdade é, o que o pastor cita aqui, todos os versículos citados por Jesus são interpretações erradas dadas pelos fariseus ou saduceus, que eram as duas seitas mais fortes naquele período de Cristo, tanto aos fariseus, que se julgavam um povo muito perfeito na sua forma de crer, eles interpretavam a lei de forma pesada, impondo jugo sobre o povo e acréscimos à lei do Senhor. Já os saduceus, que aceitavam apenas os livros de Moisés, não os demais partes da Escritura, negavam a respeito de espírito, de anjos, de ressurreição e outras coisas assim. Eles tinham uma interpretação muito errada das Escrituras. E por isso Jesus os repreende. E a interpretação, irmãos, errada das Escrituras faz com que a igreja ou melhor, perde a direção correta dos planos de Deus sobre a igreja. A partir do momento que nós aplicamos a Bíblia de forma errada na igreja, vamos aplicar a Bíblia que vai fazer o povo perder o caminho correto. A Bíblia fala que ela é luz para o nosso caminho. Então, se ela é luz, tem que trazer claridade para a nossa alma. Ela não pode deixar nada obscuro. E isso incumbe a nós ensinar as Escrituras. Você tem os fariseus até hoje. Na verdade, o fariseu, a seita dos fariseus hoje são os judeus ortodoxos. Só que os fariseus tomou um sentido pejorativo, porque devido à repreensão de Jesus no capítulo 23 de Mateus, o fariseu se tornou hipócrita, porque a palavra fariseu não significa hipócrita, como alguns aqui. A palavra fariseu significa separado. Porque no período intertestamentário, quando um grupo de judeus começaram a voltar para a lei, e no início, nesse período, o farisaísmo era bom. Eles dedicaram a sua vida à lei. Então, aqueles que não quiseram voltar-se para a lei do Senhor e abraçaram a cultura macedônio-grega, esse povo permaneceu no pecado. E esses judeus que chamavam de fariseus, que significa separados, eles se julgavam. No início, eles eram bons, eles dedicavam a escritura. Mas a chegada do Império Romano, que comprou os fariseus, então eles passaram a ser hipócritas, começaram a criar leis paralelas à lei de Deus, igual os costumes pesados que existem em algumas igrejas, que se torna padrão de salvação e acaba invalidando as escrituras. Os irmãos estão compreendendo? Por exemplo, eu costumo sempre dizer, a partir do momento que você coloca algo paralelo a Cristo como padrão de salvação, é seita. Vou dar um exemplo muito básico. Eu sou a favor, vou deixar uma coisa bem clara, eu sou a favor, faça a minha parte nessa área, mas sei que isso não salva. O dízimo. Dízimo não salva. Se a pessoa pensar que vai entrar no céu porque ele é dizimista, o inferno espera ele, tranquilo. Não move nada, o lago de fogo está esperando ele. Então, a partir do momento que alguém acredita, estou falando, irmão, eu sou dizimista, ensina a respeito do dízimo de forma bíblica, mas não concordo a pessoa falar, se você não é dizimista, você não vai para o céu. Porque eu acredito o seguinte, todo o salvo, ele preocupa em ajudar a igreja. Os irmãos estão compreendendo? Um salvo, ele não é pego a dinheiro. É só pegar o exemplo de Zaqueu. Quando Zaqueu reconhece a Cristo como Salvador e Cristo entra na casa dele, antes de Jesus falar qualquer coisa, ele fala: eu retribuo, eu dou quadruplicado se eu tiver defraudado alguém. Só que antes ele fala que ele daria os bens dele aos pobres, ele ajudaria os pobres, e se ele defraudou alguém, ele pagaria 4 vezes mais. Jesus foi e falou: salvação veio nessa casa. Porque o salvo, ele não preocupa em abrir a mão dele para a obra de Deus. Agora, aquele camarada que a mão dele é de vaca, aquela concha que não entra nada e não sai nada,
esse camarada tem um certo problema com dinheiro. E se ele é avarento, ele não é salvo. Não estão entendendo? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a escritura. Se ele é avarento, ele não é salvo. Então, a minha crença é: todo salvo, ele tem prazer em contribuir na obra do Senhor, porque faz parte do seu culto. Culto é serviço. Então, ele tem prazer nisso. É só isso. Agora, eu colocar dízimo e Jesus leva para o céu, saia comprida e Jesus, cabelo e Jesus. Quem usa barba não vai para o céu. Quem anda com a cara limpinha e Jesus vai para o céu. Isso é heresia. Heresia. A partir do momento que nós acrescentamos alguma coisa à graça de Deus, é heresia. Não estou entendendo? Então, esse tipo de coisa, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, a interpretação das Escrituras, mas ela tem que vir, como está escrito em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, lá está escrito assim, ó, e eu apliquei o meu coração em buscar a lei do Senhor. Eu apliquei na minha vida e depois ensinei o povo. Primeiro ele dedicou a estudar, aplicou na vida dele, viveu o que a lei ensinava e ensinou para o povo. Assim é que é a Escritura. Como eu estou falando, as interpretações de texto têm que estar de acordo com as Escrituras e não com o nosso pensamento. Como eu já disse, forçar uma interpretação nas Escrituras é completamente errado. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece demais nas nossas igrejas. Quantas igrejas aqui apresentam criança? Faz assim, Gamão. Que apresenta criança. Quantas igrejas aqui, a minha não faz, né? O homem circuncida. Tem algum aqui? Que você é obrigado a circuncidar? Não. Que a sua mulher, ou, por exemplo, aqui nós temos uma irmã que está presente, que é a irmã Eni, que quando está no seu ciclo menstrual, dorme fora de casa. Tem alguma irmã, ou esposa de algum irmão aqui? Não, né? E eu creio que a irmã Eni também não faz isso. São leis cerimoniais. Quando o povo de Israel saiu do Egito, todo primogênito do homem e dos animais teria que ser dedicado a Deus. Irmão, lembra disso? Capítulo 3 de Êxodo. Teria que ser dedicado a Deus. Só que Deus não recebe sacrifício humano. Aí o texto lá está dizendo que quando um primogênito nascer, deveria se pegar uma ovelha ou um carneiro ou um boi tipo, ele teria que dar o sacrifício em lugar do ser humano, do filho homem. Seria só o primeiro filho. Só o primeiro filho. Isso era apresentar o filho diante do sacerdote, levar uma oferta que seria o animal para ser queimado. Um para apresentar para o sacerdote e outro para ser queimado até virar o holocausto. Se a pessoa fosse muito pobre, se fosse pobre, levariam duas pombinhas. Se fosse muito pobre, mas pobre dos pobres, ele levaria duas rolinhas, que é o caso de José e Maria. O texto que nós pegamos para justificar a apresentação de criança é o texto de Jesus no templo, que nada mais é do que cumprir uma lei cerimonial, que é a mesma lei cerimonial da mulher no ciclo menstrual, da lei da circuncisão, que era nada mais do que um pacto de Deus com o povo de Israel, que nós não temos nada a ver. Eu não sou contra apresentar criança, mas nós chegamos lá na frente e abrimos a nossa boca e falamos: nós não temos o costume de batizar. Aí já julgamos um certa pedra na Igreja Católica ou na Presbiteriana. Nós não temos costume de batizar a criança, nós apresentamos porque é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que Jesus foi apresentado porque ele estava cumprindo a lei da primogenitura que está lá em Êxodo, que Deus exigiu do povo de Israel, não tem nada a ver com nós. Os irmãos estão entendendo isso? Só que esse mesmo povo que apresenta criança cumprindo a lei cerimonial, eles são contra o dízimo. Olha como que o povo se contradiz das coisas. Por isso que as escrituras têm que ser estudadas e aplicadas da maneira correta. Ô, irmão Kleber, Sim? mas o engraçado é que, igual você está falando ali, era apresentado, igual Jesus foi apresentado, e foi dada uma oferta, né? Isso. Tem o caso Hoje da as oferta crianças são também. apresentadas e ninguém oferta. Isso que eu ia falar aqui. A irmã adiantou, graças a Deus, que tem a compreensão. E era dada uma oferta. E a oferta era de acordo com sua posse.
Por isso que José deu 2 rolinhas, porque ele era pobre dos pobres. Então, ele nem conseguia fazer mesa com 1 ano, como diz um pastor aí, que Jesus fazia de uma hora para outra, e ele fazia com 1 ano. Ele não tinha esse monte de cliente, não, porque ele apresentou 2 rolinhas mostrando que era pobre. Pobre dos pobres. Então, ou seja, como a nossa irmã Ani acabou de colocar, se o camarada é rico e vai apresentar a criança, ele tinha que levar uma oferta gorda. E não leva nada, como ela acabou de mostrar. E realmente eu nunca vi ninguém ofertando nada de todos desses 30 anos de ministério que eu vejo as pessoas apresentando criança na igreja. Nunca vi ninguém, né, galera? Inclusive, vai lá o ímpio, o pastor faz toda aquela cerimônia, porque ele tem lá o manualzinho de cerimônia, que é decorado. Aí ele vai lá e pega o pai ímpio, que nunca viu uma Bíblia, que tem crente, pai crente que nunca abriu a Bíblia, e fala: Você promete em criar essas crianças no caminho do Senhor? Coloca o microfone, vai falar: Prometo. Que caminho do Senhor, se ele não está nos caminhos do Senhor? Na boa parte das vezes ele está lá e ressaca no domingo pela manhã. Os irmãos estão entendendo que esse cerimonialismo não está com nada se nós não cumprirmos a Escritura? Ou eu estou contando que é alguma coisa que é mentira? Na verdade, tem também, não sei se, eu acho que eu ouvi alguma coisa, a gente faz muita coisa e nem sabe o que está fazendo. E aí Isso também. condena os outros. Por exemplo, Isso. acho que também tem, você vai saber me explicar melhor sobre isso, mas eu acho que tem uma questão sobre o bolo de aniversário, que era, se não me engano, para uma, que esse bolo de aniversário, a procedência que a gente faz, mas na verdade era para uma deusa, alguma coisa assim. Sim, tinha muitas oferendas Então, nessa questão aí. E outra coisa, muitas coisas que hoje está feito dentro da igreja nunca foi feito dentro de igreja. Isso é coisa de introdução da igreja católica. Coisa de introdução da igreja católica. Aniversário, casamento, velório, mais um monte de coisa. Nunca foi feito dentro de igreja. Isso é coisa de introdução da igreja católica. E essas questões que, é claro, eu penso o seguinte: tem coisas que, igual o caso do irmão, eu entendo que o irmão se colocar, mas, por exemplo, se você vai fazer aniversário da sua filha e quer fazer um bolo, isso vai da dedicação do seu coração. Se você quer apresentar aquilo como um culto a Deus, não tem nada a ver. Lembrando que o bolo não, é só para os convidados mesmo, não tem nada para Deus, né? É só para alegrar os convidados. Para ninguém. Ah, vai sair falando mal ainda, mas que não fala tão mal. Então é só para isso. Mas as escrituras, irmãos, o exemplo que eu dei aqui da questão de apresentar criança, eu não sou contra apresentar criança. Mas o que eu estou dizendo é que esse tipo de coisa que não é observado pela Escritura, no todo que a Escritura que, por exemplo, depois de Mateus, tem alguma criança sendo apresentada no livro de Atos, nas cartas de Paulo? Existe alguma designação de Paulo, ou de Pedro, ou de João falando que devemos apresentar criança? Eu não vejo. Não vi nenhuma. Nós vemos que Jesus celebrou a ceia no período da Páscoa, fazendo uma transição da antiga aliança para a nova aliança, e isso foi apresentado por Paulo. Os irmãos estão compreendendo? Paulo ele condenou veemente muitas práticas da lei cerimonial que as pessoas queriam introduzir dentro da igreja de Corinto, da igreja de Gálatas, das igrejas da Galácia, da igreja de Colosso. Então, nós vemos essas coisas. Agora, coisas que as doutrinas bíblicas que está contida nas epístolas não reproduz, não é para nós fazermos. Não é para ver. Lembrando que os 4 evangelhos são registro de um período da lei. Os 4 evangelhos registram a história de Jesus que viveu no período da lei. A transição de lei para a graça se deu na morte e ressurreição de Cristo e confirmado com a descida do Espírito Santo. Dali para frente é período da graça. Então não tem a ver com as leis cerimoniais que eram padrões de culto para a nação judaica, as pessoas querem impor hoje no meio de nós. Por isso, requer uma boa interpretação das Escrituras para nós não ficarmos presos a esse tipo de coisa. Um dia desse para trás, eu estou falando sério, eu vi um irmão ensinando a respeito do ciclo menstrual da mulher. E ele exagerou, que para ele parecia que a mulher estava muito suja. Só que eu tenho certeza que a mulher dele dorme na mesma cama que ele. Tenho certeza. E não coloca para dormir fora. E mesmo se for, não adianta colocar para dormir no outro quarto, que a Bíblia, se for para seguir a regra, tem que dormir fora da cidade ainda. É para dormir E fora da faz cidade. comida dele também, né? Hã? E faz a comida dele também, que não pode fazer a Isso, comida faz também, a não. comida.
E ela tinha que passar por 7 dias, ficar até de tarde, tomar banho e vir purificada, mas é ela que faz a comida dele. Então, são coisas que as pessoas têm que observar da maneira correta. E como o pastor colocou, as pessoas erram por isso, por não examinar a escritura da maneira correta. E se os irmãos observar, Jesus sempre chamou a atenção do povo da sua época para as escrituras, e principalmente para aquilo que era princípio doutrinário dentro da lei mosaica. A lei mosaica era o que regia as questões doutrinárias do povo de Israel. O pastor coloca mais aqui, que semelhantemente a maioria das epístolas do Novo Testamento não foram escritas para líderes de igreja, mas a congregação inteira. Paulo entende que seus líderes irão compreender o que deve escrever e incentivar o envio de suas cartas a outras igrejas. Aqui ele mostra a referência que a carta de Colosso ela era para ser lida na igreja de Laodiceia, da mesma sorte a igreja de Laodiceia é lida na carta de Colosso. A carta aos Efésios, quase todos as grandes autoridades em exegese da Bíblia compreendem que ela era uma epístola circular, que inclusive existe alguns manuscritos que não traz o cabeçário de Paulo escrevendo aos Efésios, simplesmente Paulo escrevendo, e então é como se fosse para alguém acrescentar, a igreja queria. Mas os manuscritos mais originais, assim, os mais antigos, contêm sim o nome Efésios, que inclusive eu tenho aqui uma réplica em grego que ela traz epístola aos Efésios. Mas o que o pastor quer mostrar aqui é que essas epístolas elas não eram lidas só pelo pastor. Possivelmente, o corpo presbiterial da igreja escolhia alguém para fazer essa leitura em voz alta. Lembrando que era uma cópia que nem todos tinham condição de ter cópia. Nós temos que entender que o período do Novo Testamento as pessoas se encontravam em pobreza. Um papiro era muito caro. Um papiro naquela época, irmão, custaria hoje, talvez, fosse olhar para hoje, mais de 300 a 400 dólares uma folha de papiro. Se os irmãos pegar alguma folha de papiro do período, não do período bíblico, mas tipo século IV, você vai ver que eles ocupavam todos os espaços do papiro para escrever devido ao fato. Não é igual nós, que deixamos essas margens do lado, branca aqui, espaço ali, espaço assim. Eles ocupavam todo o papiro pelo fato do papiro ser caro. Então, nem todas as pessoas podiam ter cópias das escrituras em casa, a não ser aquelas pessoas com condições melhores. E isso dificultava para algumas pessoas. Mas o que eles faziam? Eles prestavam atenção na leitura das escrituras na congregação. O povo da época eles tinham prazer em ir nos locais que eram as casas, para ali poder congregar. Era chamado de igrejas casas, porque não existia templo até o quinto século, no período do cristianismo. E o que o pastor chama atenção aqui, que era para toda a congregação entender as escrituras, e não somente a liderança. Implicando que, para nós hoje, não é papel somente de pastores e obreiros da Bíblia, é papel de todo crente. Todo crente. O período do Velho Testamento, os pais preocupavam em ensinar a lei para os seus filhos, porque se o filho transgredisse a lei do Senhor, não teria o mínimo de misericórdia se ele era ignorante ou não. Se ele tem uma quebra de uma lei, principalmente das leis morais de Deus, ele era colocado separado em um local como se fosse preso, e naquele local os líderes iriam consultar a Deus para saber o que iria fazer com ele. E pela Bíblia, conforme se encontra em Levíticos e em Deuteronômio, a pessoa seria morta. Em Deuteronômio e Levítico mostra de um rapaz que blasfemou o nome de Deus em meio a uma confusão. Seu pai era egípcio, sua mãe era judia, está escrito em Levítico. Eles colocaram ele separado à parte, consultou o Senhor, e o Senhor mandou tirá-lo para fora e apedrejá-lo. E outro foi encontrado catando graveto num dia de sábado, está em Deuteronômio. Eles colocou também separado e consultou o Senhor, e Deus mandou apedrejá-lo. E esse do livro de Levítico, a Bíblia fala que era um jovem, não importa. O outro lá de Deuteronômio já era velho, não importa a idade. Se a pessoa do período do Velho Testamento não ensinasse a ler os seus filhos, eles correriam o risco de ser morto. Hoje nós vemos num período que não tem isso mais, mas por isso fez com que o povo relaxasse
na sua dedicação às Escrituras. E outra coisa interessante, que um dos mandamentos que invoca a honra aos pais, quem honrasse o seu pai teria longevidade de vida, pelo fato de que quem quebrasse essa lei, ele seria morto apedrejado. Que, inclusive, nenhuma das leis que Moisés, que era um código civil, deixa muito claro, se o filho fosse um filho muito depravado, desobediente, e o pai fizesse queixa dele com os anciãos de Israel, ele seria julgado e seria morto. E tinha alguns pais que teriam coragem de fazer isso. Eu acredito que até nos dias de hoje, se tem pai que tem coragem de matar filho, filho vai matar pai, imagina nesse período se não teria pai que teria coragem de denunciar os seus filhos para as autoridades religiosas para que fosse apedrejado. Então, a Bíblia não relata algum fato desse ocorrido, mas talvez ocorreu, de filhos que foram mortos por desobedecer à lei de Deus. Hoje, irmãos, nós vivemos num período maravilhoso, onde nós temos o Velho Testamento ele explicado no Novo. Claro que não todo o Antigo Testamento, mas temos as partes doutrinárias do Velho Testamento explicado no Novo, as interpretações da lei, principalmente da lei moral, ensinado no Novo Testamento. Temos hoje facilidade devido à quantidade de materiais que temos para poder examinar, para facilitar a nossa compreensão das Escrituras, e às vezes nós deixamos isso de lado e dedicamos a nossa vida a outras coisas e não a examinar a Escritura. Isso requer de todos os cristãos um estudo da palavra do Senhor. Alguém falou alguma coisa? Eu. Sim. Então, esse texto da longevidade de vida por filho, ele é aplicado dessa forma que você falou. Não é porque a pessoa vai viver muitos anos, não. Não, ele vivia muitos anos. Ele vivia muitos anos pelo fato que ele obedeceu e não quebrou a lei, por isso ele não era morto. Não quer dizer que, porque nós temos, vamos entender uma coisa. Temos filhos desobedientes que o pai morre, ele vive até 90 e tantos anos. Então, a vida inteira eu pensei isso, mas eu sempre ouvi o pastor pregando que quando o filho é um bom filho, ele vai viver muitos anos na terra. Eu ficava pensando, mas gente, mas tem tanto filho miserável que vive anos e anos. Que nunca morre. Parece Nossa, eterno. mas esse texto aqui, eu nunca imaginei que fosse isso aí que você falou. É por isso que eu estou falando, as escrituras interpretam a escritura. Ele só vivia muito pelo fato que ele honrava os pais, então ele não quebrava uma lei que lhe levaria a morrer. Simplesmente isso. Por isso que lá ainda o apóstolo Paulo, interpretando esse versículo, ele fala que é o único mandamento com promessa. Porque todos os demais mandamentos não têm uma promessa, conforme esse fala, que ele vai viver muitos tempos. Pelo fato, primeiro, debaixo da bênção de Deus, por não quebrar o mandamento. E se ele honrou o seu pai, cuidando de que honrar pai não tem a ver só com obedecer, tem a ver com o cuidado financeiro com os pais. Se nós observar na lei, principalmente Jesus cita isso lá no capítulo 15 de Mateus, dizendo que os fariseus acrescentaram a sua tradição e invalidando a lei do Senhor, dizendo que se alguém ele desobedeceu os seus pais e rejeitar os seus pais, mas se ele levar uma oferta no templo, ele tá tranquilo, está perdoado, não tem problema nenhum. Ou seja, ele deixou seus pais passar fome, mas se a oferta foi para a igreja, tá bom. Eu vou nem entrar nesse assunto, não, que hoje é vergonhoso esse tipo de coisa. Que pode fazer qualquer negócio, mas levando dinheiro para a igreja, isso que importa. Então, o que acontecia na época de Jesus, repete hoje. Hoje, a maneira que o povo quer levar esse cristianismo que nós vivemos, se os irmãos observarem, irmão, quase todas as igrejas, seja ela histórica ou não, ela tem 90% de chance de ser uma seita, da maneira que eles levam as coisas. Principalmente essas igrejas neopentecostal. Eles não têm nada de Bíblia. A verdade é que a Bíblia lá só serve para enfeitar um púlpito. Eu acho que eles têm até aquela Bíblia grande ficar aberta no púlpito. Para começar, não vou falar, a maioria das igrejas neopentecostais é a base de uma divisão, né? Obreiros mal formados e gananciosos, né? Para começar por aí. E desobedientes, né? Desobedientes que
E outros até saiu de lá com problema, mas é arrogante, não aceitou a disciplina e fundou uma birosca para ele, e ali foi indo. Então, o pastor quer mostrar isso. A letra B. Qualidades morais e espirituais são necessárias para a correta compreensão, ou seja, uma vida dentro dos padrões bíblicos e uma vida de espiritualidade dedicada ao Senhor, com devocionais, orações, consagração, para poder ficar mais flexível à voz do Espírito Santo. Porque uma coisa, irmão, se nós não dedicarmos a nossa vida na oração, na consagração, nós não temos condições de ser flexível à direção do Espírito Santo, a visão que o Espírito Santo pode abrir. E os padrões, as qualificações moral de um cristão vai ajudar ele nessa compreensão. O pastor coloca aqui, ó, que o Novo Testamento afirma que poucas vezes que a capacidade de compreender corretamente a Escritura é mais moral e espiritual que intelectual. Então, ou seja, o que o pastor quer mostrar é que uma pessoa, vou levar para um lado, mas vamos colocar aqui. Eu entendo que o pastor quer mostrar aqui que a nossa compreensão nas Escrituras, o que ele quer dizer, é mais moral e espiritual no seguinte: você vai conseguir pegar um texto, interpretá-lo corretamente e aplicar na vida. Se um camarada que tem só recurso intelectual, ele pode interpretar o texto correto, perfeito, dentro de uma boa exegese, porém ele não vê aquilo necessário na vida dele. Vocês estão entendendo? Por isso que existe um padrão moral e espiritual nas nossas vidas. Porque, por exemplo, um dos homens que o pastor cita muito aqui na apostila é Rodolfo Bultmann. Rodolfo Bultmann era um alemão que era um diácono batista, ele entrou para os viés da teologia liberal e, ao abraçar a teologia liberal, ele passou a descrer nos milagres das Escrituras. Ele tem um comentário no Evangelho de João que te deixa realmente de boca aberta com tamanho conhecimento, porque ele dominava o grego, o hebraico, o latim, ele era um cara muito inteligente. Então, o que ele tinha uma facilidade muito grande na exegese. Porém, todas as vezes que ele explica um milagre, ele fala que aquilo era a crença do escritor, deixando muito claro que ele não acreditava naquilo. Os irmãos estão entendendo? Se você pegar, por exemplo, João 3,16 e colocar na mão de um camarada que domina o grego, que ele é um erudito, ele vai conseguir explicar esse versículo de uma forma que pode te encantar intelectualmente. Mas eu tenho certeza que não toca no coração do pecador, pelo fato que ele falou apenas com recursos de retórica e não com a alma, com o espírito. Aí, se você pega aqueles pastores antigos que nós tivemos, que alguns já dormem no Senhor, que quando eles pegavam um versículo bíblico e pregava, sem pregar heresia, pregava na unção, eles tocavam o coração das pessoas. Que as igrejas, seja ela batista, presbiteriana e outras, como a Assembleia de Deus, cresceu com esses homens e mulheres que eram dedicados na vida de oração, sensível à voz do Espírito Santo, e com pouco recursos teológicos, ou também recurso quase nenhum, mas que conseguiram ganhar muitas almas para Jesus. Então, o que o pastor quer mostrar é essas qualidades espirituais e morais, elas são maiores do que a questão intelectual. Se nós observarmos a separação de obreiro que o apóstolo Paulo descreve em 1 Timóteo e em Tito, ele apresenta apenas uma qualificação intelectual, que ele deve ser apto para ensinar. As demais são morais. Ele não pode ser espancador, que nós estamos tendo de obreiro que espanca a mulher, não é brincadeira. Cachaceiro, não pode ser dadavinho. Tem que trazer os filhos no caminho do Senhor. É claro que ele não pode obrigar os filhos a ser crentes. O que ele quer dizer ali é que ele deve ensinar, ainda quando criança, os seus filhos a entender os padrões bíblicos e moral e aprender o caminho da salvação. Então, o apóstolo Paulo vai mostrando muitas coisas em relação ao padrão moral. Ao padrão de qualidade intelectual, ele pede apenas um. Apenas um. E os demais são morais. Então, é para nós entendermos que há uma facilidade para uma pessoa que tem recursos de retórica, for uma pessoa muito estudada, ele pode ter uma facilidade de interpretar textos das Escrituras de acordo simplesmente com recursos de oratória ou retórica. Mas para tocar na alma da pessoa tem que ter uma vida bem dedicada ao Senhor.
Porque sem uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida moral na sociedade, nós não conseguiremos alcançar o coração de ninguém. Ao pastor Calamaziel, portanto, apesar das Escrituras ser uma revelação clara, ao mesmo tempo ela não será compreendida corretamente por aqueles que não se dispuserem a reconhecer seus ensinamentos. Foi como eu falei. Não adianta eu saber falar João 3,16 dentro de todos os recursos do grego, entender que Theo é Deus, que Aiones é o Filho único de Deus, que é o Filho que o Senhor separou, que Deus deu o seu Filho para salvar todo mundo, o cosmos, todos os seres humanos, para que tenha a vida eterna. Essa vida eterna é uma vida de qualidade. E eu explicar isso tudo para os irmãos, mas no final das contas eu não creio nem em Deus, tampouco no seu Filho e não creio na vida eterna. Os irmãos estão entendendo? Eu apenas sei isso pelo grego, mas não sei isso dentro de mim. Então, o que o pastor quer mostrar é isso, que para estudar as Escrituras, precisamos de crer nas Escrituras e deixar com que ela fale em nossos corações. A letra C. Por que as pessoas compreendem errado as Escrituras? Aí ele coloca aqui, ó, os próprios discípulos de Jesus demonstravam não entender o Antigo Testamento, até mesmo os ensinos de Cristo. Eles tiveram certas dificuldades com algumas coisas que Jesus falou, principalmente algumas parábolas. E a interpretação veterotestamentária na mente dos discípulos, às vezes, estava um pouco ofuscada. Eles somente depois da ação do Espírito Santo que nós vemos tanto Tiago, que era irmão de Jesus, interpretando textos de Amós, vemos Pedro citando Joel e Pedro citando outras partes do Velho Testamento nas suas epístolas, João fazendo descrições tanto dos ensinos de Cristo como do Velho Testamento que ele aprendeu com Cristo, somente depois da direção do Espírito Santo. Mas antes disso eles tinham dificuldades. Então, o que o pastor mostra aqui, que muitas pessoas, eles, por não dedicar e não observar os ensinos de forma correta, têm certas dificuldades para interpretar. Ele mostra aqui, ó, a doutrina da clareza das Escrituras não implica que todos os crentes vão concordar sobre todos os ensinamentos, mas nos mostra que o problema não está no texto, e sim não está no texto em si, mas em nós mesmos. É a nossa dificuldade para interpretar. Eu sempre gosto de abordar, irmão, o seguinte: nós estamos diante de um livro que o livro mais novo dele foi escrito há quase 2000 anos atrás. Estamos diante de um livro que o idioma que ele foi escrito não existe mais. A cultura ela modificou bastante, então temos certas dificuldades para entender a cultura da época, certo tipo de linguagem que a Bíblia contém. Isso tudo nos distancia do texto bíblico. Mas um pouco de esforço nosso em tentar compreender a cultura da época, tentar entender um pouco da língua da época, buscar realmente debruçar nas Escrituras, vai nos capacitar a interpretar o texto de forma correta. Então, é isso que nós temos que fazer. As Escrituras, ela tem essa dificuldade devido ao espaço de tempo que estamos longe dela, mas, ao mesmo tempo, nós podemos, hoje, com os recursos que temos, dentro da arqueologia bíblica, que Deus permitiu homens nos deixar literaturas magníficas para que possamos estudar, a geografia bíblica, a própria Bíblia, comentários bíblicos, homens que Deus preparou desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto século até o período da Reforma, como nós temos hoje muitos escritores que nos têm deixado um legado maravilhoso. Então, basta o povo dedicar a isso aí. O pastor coloca mais que a letra D, o incentivo prático derivado dessa doutrina. E fala que a doutrina da clareza da Escritura nos diz que, nos pontos em que há desacordo doutrinário ou ético, tem algumas coisas, por exemplo, aí coloca aqui, batismo, livre-arbítrio, predestinação, governo da igreja. Isso são coisas, irmão, secundárias. A primeira coisa que eu coloco são coisas secundárias. Isso aqui
não altera em nada na doutrina, por exemplo, a forma que você crê do batismo. Isso não altera nada na sua salvação. Exemplo, a Assembleia de Deus, eu sou assembleiano, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão. Não batizamos criança. Dentro do Estatuto da Assembleia de Deus, a criança, porque para mim é criança ainda, né? Eu, particularmente, se eu sou pastor da igreja, eu aconselharia que, no mínimo, eu tivesse uns 15 anos e vivesse como criança. Ficasse ali como criança, quando ele tivesse seus 15 anos, tivesse decidido a fazer as coisas, batizasse. Mas eles lá batizam de 12 anos acima. Existe igreja que batiza 10, 9, 8. Aí, uma coisa que eu não entendo é que depois, quando ele vai apresentar a criança, eles falam, nós não batizamos criança, nós apresentamos. Como eu falei, só que 8, 9, 10 anos, para mim, é criança. É criança ainda. Então, ele deveria falar, nós não batizamos criança de colo. Aí, ok. Mas o batismo, a igreja presbiteriana, que é a igreja evangélica, a igreja histórica, a igreja que prega a Bíblia, professa a mesma fé que nós, batizam criança. Isso altera na salvação? Não. Não altera em nada. Nada. Nem a igreja católica. O único problema é que a igreja católica coloca o batismo como um sacramento de salvação. Eu estou falando de salvação pelo fato que a presbiteriana também utiliza o termo sacramento, que vem do latim, que para nós, nós usamos o termo sacramento. A igreja a Assembleia de Deus não usa o termo sacramento nem para batismo e nem para a ceia do Senhor, que é ceia do Senhor e não Santa Ceia. Nós apelidamos a ceia de Santa Ceia. Então, nós não temos o batismo como padrão de salvação. Temos o batismo como padrão daquele que já foi salvo e quer batizar para se dedicar à obra do Senhor, dando um testemunho que ele abraçou a obra de Cristo. Então, o batismo em si não salva. Aquele que batiza por imersão ou por aspersão não faz diferença nenhuma. A Igreja Assembleia de Deus utiliza o termo no seu original, que batismo quer dizer mergulhar, e batiza por imersão. Aquele que batiza por aspersão ou por efusão, aqueles que pegam caneca de água e jogam assim, e em quem pingar uma gota d'água, esse está batizado também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, conforme lá em Atos. Não é uma fórmula de batismo, é apenas uma anunciação de Pedro e dos demais apóstolos, e o povo pegou como forma de batismo. Para mim, irmão, essas coisas não alteram em nada. Não altera em nada. Por exemplo, existe igreja que só batiza em água corrente, e existe igreja que tem poço batismal. Mas o poço batismal também tem uma bomba que faz a água girar. E tem aqueles que, por exemplo, aqui na América, batiza em lago, ou lago não é água corrente. Ou batiza em poço batismal ali, que eles até aquecem a água para batizar o povo. Não altera em nada, nada, nada. Os irmãos estão entendendo? Isso é secundário. Livre-arbítrio. Eu, particularmente, acredito no livre-arbítrio. Eu tenho escolha de querer aceitar o evangelho e não. Eu só não tenho escolha de pecar ou não pecar. Eu sou pecador e se não for a graça de Deus em mim, após eu ser salvo, eu vou sempre ser pecador, porque eu trago em meu corpo a natureza caída de Adão. Então, nesse sentido que o homem, depois de Adão, ele não tem o livre-arbítrio de escolher o que é correto em relação a Deus, eu concordo. Mas eu não concordo com esse jogo de palavra que livre-arbítrio é uma coisa e livre-agência é outra. Isso é jogar com palavra para enganar o povo. Vai me desculpar se alguém acredita nisso. Para mim, livre-agência, eu tenho o direito de ir e vir. E isso não é livre-arbítrio, porque eles utilizam o termo arbítrio no sentido de que nós podemos escolher pecar e não pecar. Não é isso que a Assembleia de Deus ensina. O livre-arbítrio na Assembleia de Deus não é o pensamento pelagiano, é o pensamento de que nós podemos rejeitar o evangelho. É isso que é o livre-arbítrio. Que eu posso não querer servir a Cristo. Nós não somos tomados de impulso para servir a Cristo e somos obrigados a servir a Cristo. Esse é o pensamento do livre-arbítrio. Você tem o direito de querer ou não servir a Cristo. Agora, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo e quer servir a Cristo e ama a Cristo, aí você pede o seu livre-arbítrio. Sabia disso? Que o apóstolo Paulo ensina que já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A vida que eu vivia antes na carne, agora vivo por amor de Cristo. Então,
A minha vida é de Cristo. Eu não tenho arbítrio nenhum hoje. Eu tenho que viver a vontade de Cristo. Então, é nesse sentido. Então, a predestinação. Há versículos bíblicos que falam da predestinação, sim. Em Efésios fala que nós fomos predestinados para ser santos. Então, fomos predestinados para ser santos. Tem outro lugar que fala aqui de uma predestinação coletiva. Isso altera alguma coisa? Por exemplo, eu particularmente acredito que eu sou predestinado. De acordo com o pensamento dos calvinistas e não de Calvino, todo predestinado está na igreja. Então, todos nós somos predestinados. Os irmãos estão compreendendo? Todos nós somos predestinados. Amém? A única coisa que eu não consigo entender é, quando você pega a carta de Paulo a Filemon, na sua dedicatória final, ele falando a Filemon, ele disse que Demas saudava Filemon. Demas estava presente com ele, saudava Filemon. Demas pertencia à igreja de Colosso e Demas era um cooperador de Paulo. Lá na carta aos Colossenses, Paulo também, numa dedicatória final, ele fala novamente de Demas, que era um excelente cooperador dele na obra. Agora você imagina, ele era cooperador de Paulo, ele aprendeu com Paulo. E Paulo elogia ele como um excelente cooperador. Mas quando você vai na carta de 2 a Timóteo, nas últimas palavras de Paulo, sua palavra final, ele fala que todos abandonaram ele, que só estava Lucas com ele e que Demas amou o mundo presente. Ou seja, Demas desviou. Agora vamos lá. Paulo, que escreveu aos Efésios, escreveu aos Romanos, que ele fala da predestinação. Ele não está falando da predestinação de toda a igreja, isso é uma predestinação para ser santo e uma predestinação coletiva para ser salvo de uma igreja coletiva e não de pessoas. É isso que está escrito aos Romanos. E se Paulo falou bem de Demas na carta aos Colossenses, na carta a Filemon, depois ele fala que ele amou o mundo presente, ele mostra que Demas foi um bom crente. Os irmãos entendem? Como que depois ele desviou? É porque ele estava predestinado para ir para o inferno e Deus deu um jeitinho dele desviar depois? Tipo, não, já que você não é salvo, eu não te predestinei, eu vou arrumar uma forma de você desviar. Irmão, estou entendendo o perigo da doutrina? Nós temos que ser aquilo que a Bíblia fala. Se nós acreditamos na predestinação, porque a predestinação, irmão, tem alguns problemas. Existem aquelas pessoas que são predestinadas, existem os nomes lá, meio estranho que não vou... Evangelista Kleber. Sim. No caso da predestinação, se já estão predestinados à salvação, então nós não precisamos pregar para ninguém, então? Aí eles arrumam a desculpa o seguinte, que por essa razão que temos que pregar, porque é através do evangelho que os predestinados serão salvos. Maravilha, é um jogo de palavra. Aí tem aqueles que acreditam que existe os predestinados. É para os irmãos ver, quando nós não temos um respaldo completo da Bíblia, complica. Porque existe os presbiterianos que acreditam que há uma predestinação de pessoas que foram predestinadas para ir para o céu e outras para o inferno. Esses são pessoas que Deus delegou que eles têm que ir para o inferno. Isso contradiz o caráter de Deus. É claro que se Deus quiser mandar qualquer pessoa para qualquer lugar, para o inferno, para o céu, ele não deve nada a ninguém, ele é Deus, e o inferno é o que nós merecíamos. Mas, porém, ele deu o seu filho para salvar-nos. Então, se ele tem esse plano de dar o seu filho, e isso já ocorreu, ele não envia ninguém para o inferno, a própria pessoa faz a escolha do inferno. Aí, na outra linha da predestinação é que, após a queda de Adão, Deus predestinou certos tipos de pessoa para ir para o céu e os outros fizeram a escolha de ir para o inferno. Então, ou seja, aquela pessoa que não está predestinada para ir para o céu, que não nasceu, que se Jesus não voltar e daqui a 100 anos ele nascer, ele já vai fazer a escolha de ir para o inferno antes de ter nascido. Os irmãos estão entendendo? São coisas que não fazem sentido. Coisas que não fazem sentido. E outra coisa, a pergunta mais básica. Se eu sou predestinado para ir para o céu e o fulano é predestinado para o inferno, como que existe apostasia? Porque é só apostata da fé quem tem fé. Quem não tem fé não apostata. E se ele é predestinado a ir para o inferno, como que ele vai entrar em apostasia se ele não tem escolha nenhuma? Ele já é predestinado a ir para o inferno.
Ele simplesmente está cumprindo um propósito divino, então não é apostasia. Não estão compreendendo o complexo que é esse tipo de linhas teológicas? Sem um respaldo bíblico, simplesmente com jogo de palavra, é só ir para a Bíblia. A Bíblia fala de apostasia, e só apostata é quem tem fé, que apostasia quer dizer abandono devagar da fé. Se eu tenho fé e eu entro em apostasia, é porque eu abandonei a fé. Se eu sou predestinado para o inferno, eu não tinha fé. Eu não tenho como de apostatar, porque aquilo já estava designado para a minha vida. E eu sou apenas um fantoche na mão de Deus. Então, é a razão que eu não creio na predestinação. Mas também não perco meu tempo de discutir com ninguém. Se o cara falar, eu falo, eu sou predestinado, igual você está falando. Eu sou predestinado para ir para o céu, meu camarada. Eu estou aqui servindo ao Senhor. Predestinado para ir para o céu. Aí, eu acredito no livre-arbítrio, que se eu abandonar os caminhos do Senhor, eu estou condenado ao fogo eterno. Eu acredito que, dá licença, eu acredito assim, que a predestinação ela anda junto com o livre-arbítrio, no sentido seguinte: todos nós temos o livre-arbítrio de escolher Jesus ou não, de amado ou não. E como Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, antes da gente nascer, ele já sabe aonde que a gente vai, o que vai acontecer. Isso é chamado de presciência. Pedro até fala a respeito disso na sua carta. Isso. Então, assim, eu só consigo entender essa visão de predestinação nesse sentido, assim, ele já sabe. O conhecimento que ele tem a respeito de exatamente. Então, por exemplo, predestinado porque ele já sabe lá quem vai, quem não vai, independente do que eu fazer, ele já sabe. Agora, nós não sabemos. Então, a gente tem que entender que Deus, que Jesus, ele veio para todos. Então, isso. A gente considera-se fala-se um predestinado, porque nós estamos caminhando para lá. Então, Deus, no final, já sabe, ó, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai, porque se ele não soubesse, ele não seria Deus. Claro. A única coisa que entra em desacordo com a Bíblia é que o camarada serve a Deus o tempo todo, ou a irmã serve a Deus. O caso, por exemplo, de Acã. Aí Deus deu um jeito de Acã roubar uma capa babilônica, um pedaço de ouro, para ele morrer e ser condenado. Apesar que há uma certa crença de que Acã, devido ao fato que Josué fala para ele confessar o pecado, ele confessa, ele só morreu em consequência do seu pecado, mas que ele possa ser salvo. É claro que nós não podemos julgar, o texto ele fica um pouco obscuro. Mas o que eu entendo em relação, por exemplo, na predestinação, do pensamento de muitas pessoas que crêem nisso, não estou falando assim da igreja presbiteriana, porque existe muito batista que crê, e por incrível que pareça, existe presbiteriano, assembleiano que é calvinista, nessa área, se os irmãos não sabem. E acreditam que existem crianças que foram, as que são predestinadas vão para o céu e as que não são vão para o inferno se morrer quando criança. E outra coisa, que um suicida, por ser predestinado, ele vai para o céu. Então, são todas essas coisas que são ensinadas, porque é impossível se o camarada ele é predestinado, ele suicida, ele não pode ir para o inferno, porque ele já é predestinado, vai para o céu. Ele simplesmente adiantou a situação dele aqui na Terra. Então, são coisas que acabam entrando em contradição. Aí tem aqueles que falam, não, se ele suicidou é porque ele não era um predestinado. Eles falam de jeito. E vai as coisas que a Bíblia ela não dá voz e as pessoas querem ter voz. Então, é aí que entra em complicação. Então, são coisas, irmãos, como eu falo, são secundárias. Isso não altera na nossa salvação. Governo da igreja, como o pastor coloca aqui, é a forma de separação de cargos na igreja. Qual que era o padrão bíblico para governo de igreja? Presbítero, bispos e diáconos. Isso era o padrão de cargo de igreja. Não estão entendendo? Cargo na igreja, dentro de Atos dos Apóstolos, era o diaconato, começando com os 7 lá de capítulo 6 de Atos. O presbitério, que compõe capítulo 13, 14 e 15 de Atos, que os presbíteros estavam presentes com os apóstolos. É bem provável que Tiago, irmão de Jesus, era um presbítero. Nós vemos que João e Pedro, que eram apóstolos de Cristo, se identificam nas suas cartas como presbítero. O presbítero ele era relacionado à sua maturidade. Não tem, apesar da palavra presbítero ter a ver com ancião, mas não tem a ver com idade, tem a ver
com maturidade. Ele era uma pessoa madura, biblicamente e responsável, de maneira que ele transmitia para a igreja uma segurança na sua forma de viver. E o bispo... O que na maioria das vezes vem com a idade mesmo, né? Não, mas a Assembleia de Deus hoje tem muitos presbíteros novos. Por exemplo, nosso ministério mesmo tem presbítero de menos de 30 anos de idade. E, biblicamente, uma pessoa adulta era considerada 30 anos. O de 20 anos poderia ser levita e se alistar à guerra. Mas para ocupar um cargo de sacerdote tinha que ser de 30 anos, que inclusive Jesus apresenta com 30 anos de idade para iniciar o seu ministério. Então, a maior idade dentro do pensamento judaico era 30 anos, a maior idade assim, de maturidade. 30 anos, era um homem realmente maduro. É claro que hoje nós temos uma até de 50 que não tem maturidade alguma. E temos pessoas até mais novas que são muito responsáveis. Mas o presbítero tinha a ver com isso, maturidade. E o bispo, de onde vem a palavra episcopo, que é o mesmo significado de presbítero, só que a palavra presbítero na Bíblia, que é usado presbiterói, tem a ver, como eu falei, com a maturidade, a idade e a maturidade. E o bispo tem a ver com supervisionar. Isso é bispo. É alguém que supervisionava campos ou alma. Então, qual eram os cargos bíblicos no período da Bíblia, nos períodos dos apóstolos? Diácono, presbítero e bispo. Hoje há igrejas que têm pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários. A igreja que tem apenas diáconos, evangelistas e pastores, e a igreja que tem diácono e pastor. Muitas igrejas são assim. Aí tem igreja que tem diácono, missionário, presbítero, ancião, cargo com o nome de Daniel, como a Deus de Amor tem, bispa, que eu não sei de onde eles arrumou essa palavra, que a palavra não tem no português, que a palavra para o feminino de bispo é episcopisa. Pode procurar na internet. Talvez hoje eles atualizarem e criarem esse tal de bispa. Apóstola, e vai nessas coisas aí que está tendo hoje. Apóstolo, apóstola, que eu acho que a palavra seria apostoliza, sei lá, apostila, sei lá como seria. Eu acredito que seria apostoliza, mas dentro da língua portuguesa hoje existe a palavra apóstola. Mas, biblicamente, a palavra é no masculino, apóstolo, que, na verdade, não era nem um cargo, era um nome dado a um navio. Apóstolo era um nome dado a um navio, não sei se os irmãos sabem. Depois, o título foi dado ao comandante do navio. Jesus utilizou o título dado aos seus discípulos como alguém enviado, e o apóstolo, hoje, biblicamente, o apóstolo no ministério é o missionário. Isso é um apóstolo. Hoje estou reivindicando esse título para tanta coisa. Mas, biblicamente, irmãos, os cargos hoje, dentro da Bíblia, seria presbítero, diácono e bispo. Existe igreja como a Assembleia de Deus que adota diácono, presbítero, pastores e evangelista. No caso, o evangelista, o pastor, o mestre, o apóstolo e o profeta são ministério e não cargo. Os irmãos estão acompanhando meu raciocínio? Ministério e não cargo. Os cargos foram adotados pelas igrejas. A igreja anglicana adotou o cargo de bispo. Os puritanos rejeitou a igreja anglicana porque eles já haviam sofrido desde o século VII com a questão do bispado, quando o bispo de Roma se declarou pai da cristandade e veio o cargo de papa, como existe até hoje. Então, a igreja anglicana ela adotou a questão do papa, do bispo. As igrejas episcopais adotou a questão do bispo, que um líder majoritário ele governa a igreja, do mesmo jeito que é o papa. Então, as igrejas que vieram depois da reforma, no período dos puritanos, dos moravianos, rejeitaram as igrejas episcopais e a igreja anglicana. A Igreja Assembleia de Deus, existe um documento lavrado aqui na América, assinado pelos líderes do Brasil, que a Igreja Assembleia de Deus não aceita o cargo de apóstolo. Com exceção da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, que tem bispo, a Igreja Assembleia de Deus do Belém não tem bispo. Eles não aceitam o cargo de bispo, e sim, o líder maior lá seria o pastor. Mas, biblicamente, irmãos, e o pastor Luiz está de acordo comigo, os cargos bíblicos é diácono, presbítero e bispo. Bispo no sentido de supervisor e não
no sentido de líder majoritário. Não é isso. É claro que as igrejas têm um pastor presidente, tem um pastor de convenção, tem um pastor local, tem os obreiros que trabalham com o pastor, mas essa questão são questões apenas secundárias. Nós não precisamos discutir, que a minha igreja, por exemplo, a Igreja de Deus e Amor, eu acredito que pelo fato do pastor, do Davi Miranda, eu estou falando pastor, mas ele nunca buscou esse título de pastor para ele. Davi Miranda, ele partiu para o Senhor como sendo um missionário, e realmente ele foi alguém que abriu muitas igrejas e deixou um legado que hoje está desfalecendo devido a isso, mas deixou um legado muito grande, um homem que marcou a história do cristianismo no Brasil. Ele nunca foi consagrado a pastor, então ele buscou o título de missionário, que missionário é um ministério, e ele buscou esse título para ele e seguiu como missionário Davi Miranda. O R.R. Soares também, missionário R.R. Soares. E existe outros aí que pegou o título de bispo, de apóstolo, de, sei lá, vice-deus e esses negócios aí para lá, e vai indo dessa forma. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a questão do título, irmão, tem a ver com qual o propósito de nós utilizarmos esse título. Os irmãos estão compreendendo? O problema de determinados governos de igreja tem a ver com por que eu quero esse título. Por exemplo, eu me intitulo apóstolo por qual a minha motivação? Qual a minha motivação de ser apóstolo? E vamos ser verdadeiros, os apóstolos brasileiros, as motivações deles são as mais erradas que você pode olhar dentro dessas comissões apostólicas que tem no Brasil, são as coisas mais erradas. As comissões apostólicas que tem aqui na América é pura heresia. Aqui, me fugiu o nome do rapaz aqui, que é um dos líderes dos grupos apostólicos aqui. Para você ser apóstolo, você paga $6.000 e ele te consagra apóstolo. $6.000, irmão? Vou pagar para você consagrar apóstolo. Estou falando sério. E lá no Brasil, tem toda aquela palhaçada lá de consagrar a apóstolo, um camarada que vive de revelação, que ele tem revelação, que ele pesquisa na internet, e de vez em quando dá errado, que dá nome errado, dá os trem errado lá. Mas segue, foi lá e pagou 3 camaradas para consagrar ele apóstolo, um já até morreu, um foi consagrando ele morrendo. Eu acho que foi a mão de Deus já na vida daquele cara que pegou dinheiro para consagrar ele. Eu falo sem ter medo de errar. E fora outros, aí, depois que ele foi consagrado, um outro julgou ter uma revelação de Jesus Cristo. Na verdade, ele não teve uma revelação, ele teve uma visão. Só que a interpretação dele é errada na Bíblia. Paulo não teve visão de Jesus, Paulo teve uma manifestação de Jesus Cristo. Visão ocorre na nossa mente. Por exemplo, se eu tenho uma visão aqui agora, só eu percebo, os irmãos não vão perceber. E tampouco se a minha esposa estivesse aqui, ela perceberia. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nas réplicas que o apóstolo Paulo fala desse acontecimento, ele diz que as pessoas que estavam presentes viam um clarão e ouviam uma voz. Só não entenderam a voz, porque a voz foi em hebraico, possivelmente eles falavam o aramaico ou o grego, por isso eles não entenderam. E viram um clarão, isso eles viram. Então, houve uma manifestação de Cristo. E Paulo falando aos Coríntios, ele fala que Cristo apareceu para ele, não que ele teve uma visão de Cristo. Já os supostos apóstolos diz que tem um arrebatamento, viu Cristo no céu e blá, 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 ou no outro mundo, ou no mundo paralelo, sei lá onde eles andam vendo Jesus. Estão vendo demônios e estão dizendo, galgando o título de apóstolo hoje. Então, nós vemos muita palhaçada, mas nas igrejas sérias, irmãos, como Igreja Presbiteriana, Batista, Igreja Quadrangular, Igreja de Deus e Amor, não importa o título ali posto no governo da igreja, contando que a sua motivação é ganhar almas e glorificar o nome de Cristo, está correto. Isso é coisa secundária para discutir. Achar que, por exemplo, mas o Davi Miranda galgou o título de missionário, não importa. O R.R. Soares, ele nunca foi pastor, ele galgou o título de missionário, isso não importa. Se caso for glorificar o nome do Senhor, isso realmente não importa. Então, se as igrejas são sérias, isso é que é importante. Essas que eu citei são esses trem aí que eu nem considero como igreja.
são um povo neopentecostal, voltado a só defasar o bolso do povo, se enriquecer de forma ilícita. E Bíblia você nem vê lá. Eles falam um monte de coisa, mas a Bíblia mesmo não abre. É como diz o pastor Eliseu, essas igrejas, se abrir a Bíblia lá, ela fecha. Porque ou ele arranca o pastor de lá, porque se abrir a Bíblia lá e o povo aceitar, vai ter um avivamento. Eles vão ver que o pastor não é sério e vão pedir a cabeça dele. Então é melhor não abrir, porque se abrir lá, ele roda. Ou o pessoal sai de lá e vai para outra igreja, porque realmente a igreja desses fecha. Aí o pastor coloca mais aqui. Ele fala aqui, esse tipo de coisa, da questão, como eu falei, batismo, livre-arbítrio, predestinação, o governo da igreja, pode estar afirmado em pontos que as escrituras não se calam, como eu falei, são coisas secundárias, ou pode existir a possibilidade de termos cometido erro na interpretação. Porque, querendo ou não, o livre-arbítrio e a predestinação se tornou uma doutrina de debate. Então, isso aqui, essas duas partes, o batismo não e nem o governo de igreja, mas a doutrina do livre-arbítrio e a predestinação ela se tornaram doutrinas de debate em algumas igrejas ou em alguns desses programas. Por isso, a boa parte é erro de interpretação. Alguns desses debates são edificativos, outros são... Não te edifica em nada. Você assiste o debate dura horas e ele não traz nada. Nada de edificação. Então, o correto é nós pesquisarmos nas escrituras e aceitarmos o que a escritura fala. Se temos uma certa dificuldade na interpretação, não perdemos tempo de tentar abordar o assunto sem uma clareza do assunto para defendermos melhor essa doutrina que estamos fazendo. Aí o pastor coloca aqui, o papel dos estudiosos. Ele diz que ensinar claramente a escritura transmite o seu conteúdo aos outros. Ou seja, aí ele fala, examinar novos campos de compreensão das escrituras, defender os ensinos da Bíblia contra os ataques de outros estudiosos e complementar o estudo da Bíblia em prol da igreja. Aí ele mostra ensinar, mostrando o contexto cultural, histórico, econômico, onde fatos aconteceram, fazer uso da língua original. Por exemplo, o pastor quer mostrar aqui o seguinte, que ensinar claramente a escritura e transmitir o seu conteúdo a outras pessoas. Então, para ensinar claramente, temos que ter clareza da escritura. Então, temos que dominar aquele assunto. Não podemos chegar em um texto, querer passar para os nossos ouvintes sem ter domínio do assunto. Vou pegar um exemplo. O Salmo 23. Parece ser fácil de interpretar, correto? Parece ser fácil. Mas deveria se conhecer como era a vida de um pastor nômade da época, qual que eram os cuidados, o que vem a ser o vale da sombra da morte, o que é a mesa preparada, como que era a cultura da época ao receber alguém na sua casa que sentava na sua mesa. Tudo isso requer para interpretar o Salmo da forma correta para transmitir para o povo. O que seria conduzir as águas tranquilas? Um exemplo lá fala, refrigera a minha alma. Ovelha tem alma, irmão? Ovelha, bicho, tem alma? Não, porque a vida do animal está no sangue. Por isso que quando a Bíblia fala, que algumas traduções falam assim, alguém pode falar, mas a Bíblia fala que o animal tem alma, que a alma dele está no sangue. Não. Alma no sentido de vida. A alma do animal está no sangue, ou seja, a vida do animal está no sangue. Animal não tem alma e não tem espírito. Se o animal não tem espírito, nós temos que saber o que o salmista está falando. Refrigera a minha alma. Os irmãos estão compreendendo? Então, o salmo não é tão fácil de interpretação como parece. Outro salmo, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O finalzinho do versículo é, ele ouviu o meu clamor. Clamor quer dizer desespero de alma. É um grito de desespero. Se é um grito de desespero, como que eu esperei com paciência? Os irmãos estão entendendo? Se você não souber interpretar o salmo, vai te dificultar. Esse salmo é muito citado, somente para os jovens, que esperou com paciência, esperando a amada dele. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se é clamor, é desespero. Então não tem paciência.
Então, é aí que está. Então, nós temos que saber ler o Salmo da maneira correta para interpretar. Parece ser fácil. O correto seria, os irmãos entendam uma coisa, não estou querendo desfazer do Salmo, nem tampouco da maneira que o Salmo está composto. Mas a interpretação do Salmo seria: eu clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim e eu esperei com paciência. Os irmãos estão compreendendo? Eu gritei, Deus me ouviu, aí eu descansei e fiquei paciente. Esse é o correto da interpretação do Salmo. Mas se você ler, esperei com paciência, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você pega alguém que faz esses questionamentos, vai falar assim: mas como você estava paciente se você clamou e gritou com desespero? Que paciência é essa que te levou a desesperar? Os irmãos estão compreendendo que não é tão fácil assim? Os textos que parecem tão fáceis, às vezes, não está tão fácil. Então, nós temos que ter cuidado com a interpretação das Escrituras. Aí o pastor mostra isso, que temos que ter essa clareza para passar para frente. E não... Irmãos, vamos ser verdadeiros. Os irmãos devem lembrar. Igual eu já falei, irmão, eu sou assembleia, eu falo da Assembleia. Eu já participei de muitos estudos da Assembleia de Deus que era assim: hoje nós vamos falar de amor. Aí abre 1 Coríntios capítulo 13, você abre em João tal. Aí ele manda você ler o versículo, não tem uma explicação do versículo, e vai aquela citação de versículo como uma concordância bíblica. Isso não é estudo bíblico. Não é estudo bíblico. Estudo bíblico é, irmão, nós vamos estudar hoje sobre a carta de Judas. Então, a carta de Judas, quem era Judas? Por que Judas se identificou como irmão de Tiago? Por que Judas disse que ele colocou um propósito de falar da salvação comum, mas de repente ele mudou para falar da fé que uma vez por todos nos foi dada? Dá toda aquela descrição que ele fala a respeito dos falsos profetas, o que significa aquilo, o que é nuvem sem água, o que é estrela errante, o que é pedra, rocha submersa. É explicar isso. Se você não explica isso, você não explicou a carta de Judas. Então, você tem que ter clareza da carta de Judas para ensinar a carta de Judas. Entender por que ele citou duas passagens de livros apócrifos, que inclusive o pastor fala deles aqui. Por que ele citou aquilo? Qual a razão que levou ele a citar o chamado livro da Sessão de Moisés e o livro de Enoque? Então, tudo isso requer uma dedicação para estudar. Uma carta que parece tão pequena, talvez vai te fazer criar 3, 4 ou 5 folhas escritas à mão, para que você entenda o texto e ensina para o povo. Então, tudo isso para poder ensinar claramente. Aí o pastor coloca mais, que examinar novos campos de compreensão da Escritura, defender os ensinamentos da Bíblia contra ataques de outros estudiosos. Ou seja, estudiosos que possam gostar de debates e possam estar errado, estudiosos que são críticos, como Rodolfo Bultmann, um deles, ou estudiosos que pertencem a seitas, que buscam debater assuntos ou querer provar, vomitar todo o seu entulho teológico sobre a vida de um cristão. Se o cristão não estiver pautado dentro das Escrituras com um bom preparo, ele vai engolir todo aquele entulho teológico. Porque a Igreja Católica ela entulhou muitas pessoas com entulho teológico. Vamos ser verdadeiros. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles ensinam as Escrituras de uma forma quase dentro de uma exegese, uma hermenêutica correta. Boa parte dos ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia está pautada dentro de uma boa hermenêutica. Estou falando quando eles esquecem os escritos de Ellen White. Pautada dentro de uma boa hermenêutica. A congregação cristã no Brasil está pautada dentro de uma boa hermenêutica. Nós temos que ser verdadeiro. É claro que outras, como o Testemunho de Jeová, que é bem aberrante a suas heresias, e outras igrejas, você vê muito claro. Mas vamos ser verdadeiros, irmão. De uns 10 anos para cá, nós vemos muitos assembleianos que abraçou o Rodrigo Silva aí, e o Rodrigo Silva é um super mestre para eles. A Assembleia de Deus em São Paulo, Rio de Janeiro, cede o público para o Rodrigo Silva pregar. Você pode buscar no YouTube o Rodrigo Silva pregando dentro de Assembleias de Deus. Dentro de Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, antigamente, não cedia o público dele nem para um crente da Igreja Batista. Eu já até bati bastante na igreja a respeito disso nas escolas bíblicas, que as igrejas nossas colocavam delegado no púlpito,
que não era cristão, um político no púlpito, mas não colocava um pastor da Quadrangular, um pastor da Presbiteriana, um pastor da Igreja Batista, que eram homens de Deus, mas colocava esses políticos no púlpito, que são boa parte deles que vivem uma vida promíscua. E hoje em dia estão cedendo o púlpito para igrejas que eles pautou em muitas lições de escola bíblica que era aceita, como o Adventismo do Sétimo Dia. Então, há uma falta de coerência nisso aí, há uma incoerência muito grande em as lições da escola bíblica dos meados dos anos 90, que tinha dentro do seu currículo a igreja Adventista do Sétimo Dia como seita, hoje estão cedendo o púlpito para um pastor da Adventista do Sétimo Dia. Todos esses pastores, irmão, que eu vou citar aqui, Leandro Quadro, Rodrigo Silva e outros pastores que são considerados pastores na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando você pega nos bastidores, eu tenho muitos vídeos salvos aqui do Rodrigo Silva, que são heréticos. Eles têm os escritos de Ellen Goldwhite como padrão inspirado igual à Escritura. Eles citam isso. O pastor Leandro Quadro cita que se você não lê um escrito de Ellen White por ano, você está muito mal espiritualmente. E falam que se você não lê, você pode até comprometer sua salvação. E eu disse o quê? Que salvação não vem de coisas que nós fazemos. Nós fazemos coisas boas porque já somos salvos. As coisas que nós fazemos é reflexo da nossa salvação. E não fazemos nada para ser salvo. E é o que eles ensinam. Se você pegar nos bastidores, você vai ver que esses homens ensinam coisa errada. Então, você vai debater com esse tipo de gente. Por isso, requer um conhecimento da Escritura. Hoje, boa parte estão abraçando porque não conhecem a Escritura. Eles falam bonito, eles jogam com palavra, parece que são bons crentes, mas, na verdade, são pessoas que estão infiltrando no seio da igreja como falsos profetas, alegando serem homens de Deus e mulheres de Deus. Aí, antes que alguém cita o que está lá em Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala assim, que não importa a maneira que eles estão fazendo, mas o importante é que anuncie o nome de Cristo e ele seja anunciado e glorificado. Que tem as pessoas que gostam de dizer isso. Ai, mamãe, não preocupa não, porque a Bíblia fala que o importante é o nome de Cristo ser anunciado. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Filipenses, quando ele fala que o importante é o nome de Cristo ser anunciado, se você observar o contexto, ele está dizendo que aquelas pessoas anunciavam Cristo por soberba, por disputa. Mas Paulo não condenou o método deles. O método deles, ou melhor, Paulo condenou o método, que era por disputa. Que eles, por ver que Paulo, por estar preso e ter anunciado o evangelho, eles viram que aquilo dava um certo status e eles começaram a anunciar também. Aí o apóstolo Paulo fala até que o evangelho ele avançou muito devido às prisões dele e esses homens que estavam anunciando por status. Mas lá no capítulo 3 da mesma carta aos Filipenses, Paulo condena os falsos profetas, chamando eles de cães e lobos devoradores que devoram o rebanho de Cristo. Porque os métodos deles eram métodos de herético. Os irmãos estão compreendendo? Paulo condena o conteúdo da mensagem desses homens. Na mesma carta que ele fala que importa é pregar o evangelho, não importa a motivação. Lá no capítulo 3, ele mostra que o conteúdo do evangelho ensinado pelos falsos profetas era devastador. Por isso, nós não podemos calar diante dos falsos profetas. Falso profeta não pode ter voz no meio do povo de Deus. O falso profeta tem que ser retirado do meio do povo de Deus. É assim que a Bíblia ensina. Nós não podemos ter dó. Judas, ele descreve nos termos mais pejorativos a respeito dos falsos profetas. Judas e Pedro, na sua segunda carta. Nós não podemos passar pano em falso profeta. O falso profeta, quando ele entra na sua igreja, duas coisas ele faz. Judas chama ele de estrela errante. Ele deixa só aquele rastro de coisa ruim. Chama ele também de rocha submersa. Rocha submersa é aquelas rochas que estão um pouco abaixo do nível da água. Que quando alguma embarcação daquela época que era de madeira passava, ela quebrava o seu casco e afundava. E chama ele de ondas bravias do mar,
que aonde passa deixa a sua sujidade, ou seja, as ondas jogam para fora tudo aquilo que é sujeira. E quem que colhe essas coisas? O pastor da igreja, os obreiros da igreja. É os irmãos que estão ali sérios que vai pegar todo esse rastro de sujeira deixado por um falso profeta no seio da igreja. Quem sofre são os obreiros sérios. Então, por isso, não podemos ter dó. O pastor mostra mais que o bom ensinamento, ele debate essas coisas, esses falsos ensinadores, e que deve ser complementado com o estudo da Bíblia em prol da igreja, ensinando, demonstrando dentro do contexto cultural, como eu já falei, contexto histórico, econômico. Se você quer interpretar determinadas partes da Bíblia, vai requerer um esmero para o contexto histórico, contexto cultural, contexto econômico da época, entender as línguas originais, buscar, irmão, nós não temos como fugir disso. Como eu falei, o Salmo 23, que parece tão fácil, você vai ter que entender sobre o contexto cultural da época, como que era a vida de um pastor nômade, o que ele fazia para conduzir a ovelha aos melhores pastos, às águas tranquilas, o que era realmente a vida de uma ovelha, estou falando ovelha animal, o que perturbava essa ovelha, para você entender sobre o óleo sobre a cabeça dela. Você vai ter que entender sobre a vida de um anfitrião para entender sobre o cálice transbordar. Então, requer um tempinho muito gasto só no Salmo 23. Tudo isso vai requerer o seu conhecimento cultural, histórico e, às vezes, econômico para interpretar boas passagens da Bíblia, para trazer uma boa estrutura de ensinamento para a igreja, que está na sua responsabilidade como pastor ou como ensinador, ou até mesmo o grupo que está sob a sua responsabilidade na escola bíblica dominical, ou um grupo que você está ali para ensinar. Então, infelizmente, ou melhor, felizmente, porque devido a esse esmero é que você consegue trazer boa alimentação para esse grupo de pessoas. Para nós finalizarmos, a necessidade. O pastor coloca a necessidade, fala que para que necessitamos da palavra de Deus, qual é a sua função em nossa vida moral e espiritual? A Bíblia tem algumas parcelas de influência em nosso relacionamento com Deus? Quais são as circunstâncias em que a Bíblia não é necessária? Seriam algumas perguntas, tipo, se realmente a palavra de Deus é necessária para nós, qual a função dela em nossa vida espiritual e moral, qual a parcela de influência dela em nosso relacionamento com Deus, se ela aumenta o nosso relacionamento com Deus, ou quais são as circunstâncias em que a Bíblia realmente é necessária na nossa conduta cristã ou na nossa vida cristã. O pastor coloca algumas coisas. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, conforme está em Romanos. Esse texto aplicado, todo o capítulo 10 descreve essa passagem, quem deu crédito à nossa pregação, e como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não for enviado. Então, esse é o texto ali, que fala que com a nossa boca confessamos e cremos com o coração. Ele fala que, primeira coisa, como precisa invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo. Aí ele mostra que o processo pode invocar o nome do Senhor e crer nele como Salvador, que a pessoa não pode crer em Cristo menos que tenha ouvido falar dele, que eles não ouvirão falar de Cristo ao menos que alguém fale dele, alguém pregue, e que a fé vem pelo ouvir, e este ouvir é da mensagem do Evangelho que vem pela pregação, ou seja, é o ouvir da palavra de Deus. A fé, ela só pode ser produzida na vida de alguém quando a mensagem do Evangelho for pregada. É como o nosso irmão falou, que se a pessoa é predestinada, não precisava de pregar. E para se ter fé, a fé só é pelo ouvir da palavra. E a palavra é de Deus. E ele só pode ouvir através do povo de Deus que estará pregando essa palavra. Pastor, coloque outros textos. E fala que a conclusão é que somos salvos pela fé em Cristo. Podemos nos perguntar como os crentes da antiga aliança foram salvos. Da mesma forma, pela fé em Cristo. Porém, eles tinham a fé em um Cristo que viria. Isso o próprio Jesus cita que Abraão ansiou por ver
os dias dele e viu. Então, ou seja, a salvação do povo do Velho Testamento era num Cristo que viria. A nossa salvação é num Cristo que já veio. Nós também não o vimos, mas cremos, porque as Escrituras declaram que Cristo é o Filho de Deus, que veio salvar todos os pecadores através da sua morte na cruz do Calvário. Então, essa pergunta está muito fácil de ser interpretada. Ninguém nunca foi salvo pela lei. O escritor aos Hebreus deixa isso muito claro, que a lei para nada prestou, a não ser para revelar que o homem era pecador. Quando ele olhava para a lei, ele via que ele era idólatra, que ele era desobediente, que ele era adúltero, que ele era assassino, que ele quebrava os mandamentos de Deus, que ele era cobiçoso, e daí por diante. Então, a lei de Deus serviu para isso. E a lei de Deus, ela implicava em um ser perfeito que deveria vir morrer por nós. Somente através do sacrifício perfeito de Cristo como pode ser salvo. Ele mostra a resposta é que o crente da antiga aliança também foram salvos pela fé em Cristo, como eu já falei. Uma fé de perspectiva baseada na promessa divina que viria o Messias ou o Redentor. A letra B e a letra C fala que a Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. Então, o pastor mostra aqui que se negligenciar uma leitura regular da Bíblia, da palavra de Deus, ela é tão prejudicial. Por quê? Se nós não estudamos a palavra e não conhecemos a palavra, como iremos crer nos milagres de Deus, naquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus? Como iremos conhecer o Deus que se revelou nas Escrituras, se não fazemos uso das Escrituras? Ele mostra, letra C, que a Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Então, ele mostra que todas as pessoas têm algum conhecimento da vontade de Deus por intermédio de sua consciência. Mas esse conhecimento é muitas vezes indistinto e não pode proporcionar certeza. Não podemos confiar apenas em experiência, conselhos ou consciência, pois é impossível obter a certeza acerca da vontade de Deus num mundo caído onde o pecado distorce nossa percepção de certo e errado. O que o pastor quer mostrar é, sem o exame das Escrituras que mostra o que é reto e o que é torto, ou o que é correto e o que é errado, nós fomos partir para a nossa consciência, ou tipo assim, a minha alma vai optar por aquilo que é correto. Mentira, nossa alma só opta por o que é errado. Então, a nossa tendência caída é buscar o que não é correto. O que não é correto. Então, esse desejo pecaminoso que nós temos só nos vai fazer entrar para o caminho errado. Por isso, as Escrituras estão aqui para nos reger, para nos dirigir, para nos guiar. Ela é a única bússola que nos leva a compreender a vontade geral de Deus para a sua igreja. Então, não tem como entender essas coisas se não for pelas Escrituras. Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula estaremos falando na letra D. Aí o pastor, para concluir, coloca que a Bíblia está na página 13. Na Bíblia, porém, temos afirmações claras e precisas sobre a vontade de Deus, como eu já falei. Ela é a única fonte que revela aquilo que Deus tem para nós. Primeiro como salvação e depois como padrão moral e ético que vai reger a vida de um cristão. Se não for pelas Escrituras, nós não iremos parar em lugar nenhum, a não ser no erro. Não podemos partir da nossa vontade. A nossa vontade sempre é fazer o errado. Então, irmãos, nós vamos terminar nossa aula por aqui. Renato. Tem uma pessoa aqui que está com o iPhone. Qual que o irmão poderia se identificar? O irmão, não sei. Está com o iPhone? Porque eu estou fazendo a chamada aqui em off, mas eu não sei a pessoa que está com o iPhone. Que é a única pessoa que está na sala que tem um iPhone. Não está me ouvindo? É o meu. É o meu. Não, o seu nome está aparecendo aqui, Kleber. O seu nome está aparecendo. Tem um que está só escrito iPhone, por exemplo. A Irmã Beth está aqui.
Eu acredito que seja o diácono Renato. Renato? Isso, eu acredito que seja ele, não tenho certeza, mas vou perguntar ele depois. Se ele estiver ouvindo aí, se for ele vai se Então, se for o pronunciar. Renato, se manifestar. Rapaz, é eu mesmo. Ah, então amém, irmão. O irmão teve presente de outra aula? Eu fui em todas as aulas. Todas? Ah, então era isso, é porque eu não vi o nome do irmão. Então, é isso mesmo. Porque eu já fiz a chamada aqui, irmãos, e coloquei presença para todos os irmãos presentes aqui já. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, agradecendo a Ele por tudo. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Pai eterno, Deus grande, nós somos gratos ao Senhor, Deus, pela Tua palavra, por ela ser poderosa, por ela, Pai, mudar as nossas vidas, por nos dirigir, nos guiar e pelo Senhor ter revelado através dela, ó Pai, os Teus propósitos, a Tua vontade. Seja conosco, ó Deus, dirigindo nossas vidas, guarde o Teu povo, ó Deus, dê uma semana abençoada para cada um e fortaleça, ó Pai, nessa caminhada nos estudos, desperta as nossas vidas, ó Pai, cada dia. Aviva a tua obra, ó Pai, através da tua palavra. Seja com cada um, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite e uma maravilhosa semana. Paz do Senhor para todos. Amém.